Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente continuar a nossa conversa, tentando entender um pouquinho melhor sobre o período do Brasil holandês. Esse momento que teve a presença significativa e importante dos holandeses sobre o nosso território, em especial controlando nossa principal atividade econômica desse contexto, o açúcar. Então, no vídeo passado a gente falou sobre as grandes motivações e como se deram essas invasões. Então hoje a gente vai tratar um pouquinho da chegada, em especial do Maurício de Nassau e da estrutura administrativa. Então assim que os holandeses consolidaram seu domínio militar sobre a região do Nordeste, sobre Pernambuco e as capitanias ao redor, os portugueses optaram pela centralização administrativa e acabaram escolhendo então o alemão João Maurício de Nassau-Siegen, este que se transformou numa das principais figuras desse período e desse momento da história holandesa aqui no Brasil. Então, no dia 23 de janeiro de 1637, Maurício de Nassau desembarcava no Brasil e automaticamente transformava-se no governador daquilo que vai ficar conhecida como Nova Holanda. O Maurício de Nassau vai ser responsável pela expansão dos domínios, consolidação desses domínios, da conquista de várias outras capitanias ao redor de Pernambuco e a consolidação então daquilo que vai ser chamado de Nova Holanda. O governador seguiu uma política de emprestar dinheiro para os senhores de engenho e isso o que fez garantir um apoio extremamente significativo, econômico, político, social e também militar, que possibilitou o domínio holandês sobre essas regiões e, de uma forma geral, também contribuiu para o restabelecimento e reorganização da economia açucareira no Brasil. Então, essa política empreendida pelo Maurício de Nassau foi extremamente positiva. Durante o governo do Maurício de Nassau, acontece o fim da União Ibérica, a reestruturação, a restauração do governo português. Mas como Portugal também precisava reorganizar o seu país lá na Europa e não tinha como enfrentar os holandeses aqui, o Maurício de Nassau acabou então entrando num acordo e negociando com os portugueses aquilo que vai ficar conhecido como a Trégua dos 10 anos. Entre 1641 e 1651, Portugal e Espanha então mantiveram uma boa relação de trégua entre os dois países, sem ataques, de uma forma geral, cooperando e mantendo uma relação bastante amistosa, o que foi importante para a estruturação do Brasil holandês aqui e também para Portugal se reorganizar administrativamente, politicamente, para então conseguir a restauração, enfim, a busca por retomar o controle da colônia a partir daí. O domínio holandês então atingiu seu auge em 1641, dominando basicamente todo o Nordeste brasileiro e as capitanias nesse sentido. O governo de Maurício de Nassau vai se destacar, e vai ter a cidade de Recife como a grande capital deste território que vai se chamar a Nova Holanda. Então, Maurício de Nassau não se destacou só pela boa administração econômica, mas também trouxe para o Nordeste brasileiro, trouxe para o Brasil uma série de investimentos nos espaços urbanos, na cultura, na medicina, enfim, em uma série de campos que ajudou no desenvolvimento cultural e intelectual do Brasil. A cidade de Recife vai se transformar numa cidade bastante dinâmica, já que ruas foram calçadas, saneamento básico foi proporcionado para a população, o que ajudou no controle de muitas das doenças que afetavam nesse momento. Então isso ajudou de uma forma geral numa prosperidade para a cidade. Expedições artísticas, científicas foram realizadas, bancadas e patrocinadas pelo Maurício de Nassau. Então vieram para cá aquelas famosas missões de pesquisadores que vão pesquisar nossa fauna, nossa flora, nossos habitantes, nossa geografia, algumas das principais doenças que afetavam a população nesse momento foram mapeadas e com essas informações foi possível então produzir estudos de combate a essas
ao impacto dessas doenças sobre a população. Então isso foi extremamente importante para o Brasil nesse momento. Em aspectos econômicos, o Maurício de Nassau foi um momento extremamente próspero para a economia brasileira, já que ele vai aumentar significativamente a produção. Na verdade, ele vai triplicar a produção açucareira do Brasil nesse momento. E como que ele consegue fazer isso? Com investimentos, créditos, alongando prazos de pagamento e baixando os juros. Isso reverteu e impactou positivamente para o produtor de açúcar e também para a companhia holandesa aqui, que aumentou os seus lucros. Também eles monopolizaram o comércio do pau-brasil nesse momento, então fica na mão dos holandeses, e a comercialização de munições aqui no Brasil para os conflitos locais, enfim, né? Eles monopolizam também esta atividade comercial nesse momento. Então isso garante um lucro bastante significativo e ajuda com a prosperidade econômica da cana-de-açúcar, do comércio de açúcar. Outra atividade que ganha um destaque durante o governo do Maurício de Nassau é a política de tolerância religiosa. Maurício de Nassau era um calvinista, então ao chegar aqui para administrar a Nova Holanda, ele aplica uma política de tolerância religiosa, já que a coroa portuguesa, né, pela influência da Igreja Católica, perseguia todos aqueles que não eram cristãos. Então ele abre uma tolerância religiosa, o que atrai para cá muitas pessoas diferentes, de diferentes credos, religiões, países, né? Então isso ajuda com o nível, né, circulação intelectual de informação, mas também traz para cá uma série de investimentos para a colônia que vai ser importante para a prosperidade econômica dentro deste período. Então o governo do Maurício de Nassau foi marcado por essa grande diversidade, tá? Nesse contexto. O Maurício de Nassau fica no Brasil até 1644, quando pede demissão, mas aí o fim do governo Maurício de Nassau a gente já entra para discutir o processo da insurreição pernambucana, mas esse é um tema para o nosso próximo vídeo, então fica ligadinho, curte aí o vídeo, segue o canal, ativa o sininho para não perder mais essa história, para a gente entender um pouquinho do que tudo que foi o que marcou o período do Brasil holandês. Um abraço!